Boa noite, Secretaria de Educação da Almirante Tamandaré. Boa noite, secretário. Boa noite a todos os profissionais, né, das nossas unidades escolares. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Hoje nós temos uma presença muito legal, muito importante para nós. E ele me revelou assim que existem outros municípios, né, que também estarão hoje nos acompanhando. Paranavaí, pelo jeito, né, professor Wilson? Isso Então, mesmo. a temática de hoje, né, da Jornada da Família, é a função protetiva da família. O conceito e a estrutura da família adaptaram-se às novas realidades sociais, culturais e econômicas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. No Brasil, nós temos marcos legais muito importantes, né, que legitimam os novos arranjos familiares, como a Constituição de 88, o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990 e o novo Código Civil de 2012. Dessa forma, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, há uma igualdade jurídica, né, entre os cônjuges, responsabilidade compartilhada no cuidado e na proteção dos filhos, com superior interesse, né, principalmente da criança e adolescente. E essa temática, professor Wilson, né, já vou lhe apresentar, é de proteger a todos no dia a dia, não só relacionado à criança e adolescente, que muitas vezes é o nosso foco de trabalho, por estar nessa fase peculiar de desenvolvimento, necessitando de todos os nossos olhares e nossas ações, né? Mas cada um dentro da família tem a sua especificidade, a sua demanda. E, de alguma forma, a família tem que estar preparada, né, para atender essas demandas. E nesse contexto, o professor Wilson, que é um assistente social, né, trabalha com políticas públicas, eu pergunto a você, o que é proteger? Então vamos, boa noite, né? Uma boa noite para Maria Cristina. Agradeço o convite, né, o pessoal de Almirante Tamandaré, aos professores, né, aos familiares, a tantos outros que nos acompanham neste momento aqui. E eu vi que também tem uma amiga, uma grande amiga, uma assistente social de Castro, que está aí, a Thaís, acompanhando a gente também. E vocês de Almirante Tamandaré, que fazem um trabalho brilhante. Né? Eu até dizia já para Maria Cristina, assim, que a rede de proteção, né, vocês têm um trabalho muito incisivo no processo de rede de proteção. E como a gente vai falar desse tema, né, da família, no processo de a questão protetiva da família, é importante, então, nós termos o pressuposto de onde nós vamos partir e como que nós vamos fazer esse nosso diálogo e até onde nós queremos chegar. Porque é um tema que também não se esgota, né, é um tema, assim, totalmente abrangente. Então, a gente vai falar, e toda a minha fala, ela vai perpassar, né, toda anotadinha aqui, minhas leis, né, a gente tem a Constituição Federal, nós vamos falar um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a Política da Pessoa Idosa, o Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei da Pessoa com Deficiência. Então, olha aí, olha que bacana, é isso mesmo, a gente vai perpassar por tudo isso, olha aí, essas leis. Por quê? Quando a gente vai falar da questão da proteção da família, a gente precisa pensar nisso daí. Só que a pergunta que a Cristina nos fez mas o que é proteger? Porque antes, então, de nós falarmos da função protetiva da família, a gente precisa entender, então, o que é proteger. Né? Então, o que vem a ser proteger? E aí, para não ter erro, né, falei assim, deixa eu pegar o dicionário aqui, anotar tudo bem bonitinho. Por quê? Segundo o dicionário, proteger é tornar medidas de defesa. Então, nós precisamos tomar as medidas de defesa. Proteger também é dar proteção, é dar amparo, é dar assistência. Aí tem os sinônimos, né, de proteger, para que nós possamos, então, porque a gente vai falar de todos eles, e a gente vai fazer uma linguagem bem acessível e tranquila, para que vocês, trabalhadores da educação, da assistência, para que vocês, famílias, possam compreender isso que nós estamos falando e o que nós queremos dizer com tudo isso. E aí tem alguns sinônimos que diz que proteger é auxiliar, é defender, é escudar, é resguardar, é sustentar. Então, nós temos várias questões, como nós dizemos, para proteger. Né? Como nós vamos proteger? E aí eu quero começar, então, né, professora Maria Cristina, começando, a gente trazendo, eu fiz aqui algumas anotações, e aí eu vou seguindo elas,
porque eu falei assim, eu não posso perder o fio da meada, né? Então eu fiz um esboço aqui para a gente seguir. E aí, né, eu já peço à professora Maria Cristina que vai fazendo intervenções comigo. Então vai, né? E a gente Tranquilo. vai, e Tranquilo. as pessoas que também tiverem algumas perguntas, podem mandar, a gente vai aí caminhando, ok? Então vejam só, quando a gente fala da função protetiva da família, é importante, primeiro de tudo, nós contextualizarmos e entendermos o que é família. Então, esse é o principal. E aí eu gosto sempre de trabalhar na lógica de que nós temos que reconhecer a família como única. Este é o caminho. E, de fato, também é a resposta. Porque nós vamos daí entender que o que comporta essa família. Porque, para muitas pessoas, a questão familiar ela está ligada somente à consanguinidade. Né, eu tenho um laço sanguíneo, então eu sou família. Mas se eu não tenho um laço sanguíneo, não sou família. Não, isso já não existe, porque nós temos já centenas de formatos de rearranjos familiares. E aí nós precisamos olhar para todos esses rearranjos. Por quê? O simples fato, hoje, de uma pessoa estar sozinha dentro de casa, eu costumo dizer isso, ela está sozinha com seu animal de estimação, ela é considerada uma família, porque ela mora ali sozinha dentro daquele teto. Então nós precisamos compreender de que família é muito mais abrangente do que somente o pai, a mãe e o filho. Porque senão nós vamos focar que, eu não tenho, então, pai em casa, então eu não tenho uma família. Eu não tenho mãe, não tenho uma família. Não, isso não tem nada a ver. Né? Isso é um debate que a gente... É claro que a gente está fazendo isso sempre, todos os dias, mas é um debate que não adianta ficar, porque a gente já está meio que superado com tudo isso. Claro que a gente vai lembrar disso tudo, ok? E aí a gente vai passando, então, olhando lá. Nós temos a primeira coisa, o primeiro lugar que fala sobre família. Então, vejam só, a Constituição Federal ela é de 1988. E eu tenho dito sempre, eu tenho batido muito na tecla, por trabalhar com políticas públicas, eu tenho dito assim, é claro que nós queremos sempre avançar sempre, sempre, mas a gente precisa parar de querer ficar fazendo muitas leis sem antes cumprir as que nós já temos. Porque nós estamos falando de leis, e agora no mês de julho, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele comemora 30 anos. E se eu perguntasse para todos nós que trabalhamos com criança e adolescente, tudo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já é aplicado integralmente na vida de nossas crianças e adolescentes no Brasil? Então, de maneira alguma, né? Temos muito que caminhar, inclusive. Muito que caminhar. Compreendem? Então, assim, nós precisamos fazer com que essas leis que nós temos, a gente já possa fazer efetivá-las. Então, nós precisamos trabalhar isso. E para começo de lei, quando a gente pega a Constituição Federal, logo no seu início, ali no artigo 5º da Constituição Federal, a gente começa a olhar que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E veja só, olha que interessante, quando nós dizemos que todos são iguais perante a lei, independente de qualquer natureza, é porque nós já passamos por um processo de transformação. Nós já passamos por um processo de transformação no nosso país. Vejam só, antes da Constituição Federal, nós não tínhamos uma questão de que mulher e homem tinham os mesmos direitos, que mulher e homem e filhos tinham os mesmos direitos. Isso vem somente com a Constituição Federal de 88. Então é na Constituição Federal que nós temos um novo tipo de família, né? Então nós temos esse novo tipo de família, consequentemente nós temos aqui um novo tipo de direito da família. Então a gente começa a olhar o que antes da lei, né, na nossa lei, no Brasil, né, nós tínhamos uma lei que privilegiava a família matrimonializada. Então, assim, inclusive filhos fora do casamento, né, que inclusive o termo que se usava, né, a gente tinha, né, o Código Civil lá de 1916, depois agora de 2002, eu vou falar dele depois também, a gente tinha assim, uma questão de que os filhos eles eram chamados de adulterinos e incestuosos. Olha só, né, olha como que um filho fora do casamento, né, como que era colocada essa situação. Mas isso tudo vai mudando.
Isso tudo muda com a Constituição Federal. E aí, então, nós precisamos pensar, pera lá, então a gente começa a olhar que na Constituição Federal entra a função protetiva da família. Pera lá, então a gente começa a caminhar. Isso a gente começou em 88. E a partir disso, né, aos poucos, as brechas também dentro da lei, elas foram estabelecendo o direito dos filhos. É claro que a gente vai falar disso, porque quando a gente fala dos direitos, da questão da função protetiva na família, nós temos que entender os papéis familiares. Isso também é muito importante. Por que é importante entender os papéis familiares? Porque nós temos que entender em casa qual é o papel que pai, mãe ou responsável ocupa e qual é o papel que os filhos ou as crianças, os adolescentes ocupam nesta casa. Então nós precisamos entender muito tudo isso para a gente poder chegar e dizer assim, olha, de fato existe uma função protetiva e estão protegendo dessa família. E de fato como que isso acontece. Então vamos lá. E aí a gente segue, né, olhando para essas orientações que seguem na lei no nosso país. E aí vejam só, esses princípios constitucionais, eles provocaram muitas transformações. Por quê? Quando a gente fala de função protetiva da família, ainda tem pessoas que defendem unicamente um modelo de família, que é o modelo de família nuclear. E vocês que trabalham na política de assistência social, vocês que trabalham na educação, na saúde, agora imaginem, tanto que eu tenho sido muito incisivo em algumas questões, Maria Cristina, e eu vou partilhando isso. Por exemplo, não é viável que as escolas trabalhem mais hoje, na contemporaneidade, dia do pai e da mãe. Por quê? A escola que trabalha o dia do pai e da mãe, criança que não tem o pai, uma criança que não tem a mãe. E aí eu ouço algumas expressões que me assustam, né? Algumas mães falam, eu sou pai e mãe, eu sou pãe. Aí eu paro e falo, não, você não é pai, não, você é mãe. Você é mãe. A função que você faz é a função de mãe, não é função de pai. Pai é uma outra função. Então, nós precisamos entender e começar a desmistificar essas questões, porque as pessoas colocam isso assim como se fosse, olha, essa criança é assim, porque se tivesse o pai em casa não seria. E aí a gente começa a pensar assim, então ela está dizendo porque é assim só porque mora com a mãe. Então a gente vai dialogando, vocês podem colocando aí no chat, vamos conversando. Pode falar, mas... E às vezes, né, Wilson, há muitas situações que a gente acaba ouvindo assim, a criança tem esse comportamento, falta de uma figura masculina em casa. Sim. Né, falta de figura masculina, é muito grudado com a mãe, por isso que tem esses comportamentos. Sim. E a gente não pode mais justificar isso. Não, né? E vejam, e a gente precisa, eu acabei de ver que aqui apareceu uma mensagem aqui, olha, Maria Cristina, vocês estão longe, hein? Acabei de ver a Roberta, ela é uma assistente social do Rio Grande do Sul. Aqui, ó, Roberta, do Rio Grande do Sul, está acompanhando aqui a live com a gente. Um grande abraço, Roberta. E vejam só, e aí a gente começa então a mudar nessa questão dessa função protetiva da família, e aí vejam, o Código Penal de 2002, ele traz já uma mudança, e essa mudança ela é significativa, porque ela já traz a igualdade de direitos e deveres... Código Civil. Código Civil de 2002. Você falou Código Penal. Perdão, Código Civil. É o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002, ele traz uma questão importante, esse Código Civil, por quê? Porque ele estabelece a igualdade entre os direitos e deveres dos cônjuges. Ele não coloca mais que um pode e o outro não. Ele já traz os direitos dos dois. E aí a gente começa a pensar, então, pera lá, se os dois podem fazer a mesma coisa, como que nós vamos, então, trabalhar esse processo? Agora tem também, como a gente fala de função protetiva, como, por exemplo, eu sempre cito isso, porque eu estive numa instituição falando, olha que tem uma pessoa de São Paulo, Rosilene de São Paulo, da área de habitação. Seja muito bem-vinda. Olha que bacana. Habitação é super importante. Travou? Alguém está falando que travou? Travou? Ou está normal? Tá normal. E aí, vejam só, eu estava numa instituição falando sobre família para adolescentes, e dizendo sobre a função, e até citava a questão
do Código Civil de 2002, dessa questão que trata da igualdade, do gênero e tudo mais. E aí eu dizia assim, para os meninos, eram adolescentes, meninos e meninas, né? Aí eu dizia assim, vejam só, as mulheres, né, vocês mulheres que estão nos acompanhando, Maria Cristina, trabalham fora, chegam em casa, tem uma série de questões que vocês precisam fazer também. As que são casadas têm o terceiro turno, não é? Então, assim, são várias questões que as mulheres. Aí eu dizia assim, os homens também trabalham fora. Chegam em casa, eles fazem as mesmas coisas que as mulheres, não fazem? Eles limpam a casa, lavam roupa, cuidam dos filhos, não é isso? Assim, a resposta que eu tive, que não é assim. E aí, para minha grata surpresa, um adolescente que estava nesse momento, ele disse assim, professor, mas o senhor há de concordar comigo, né? Ele é homem, ela é mulher. Aí eu peguei e disse assim, não, para. Eu falei assim, qual a parte em que eu disse que não existe mais diferença entre homem e mulher? Você não entendeu. Qual é a parte? Por quê? Porque o homem e a mulher, a partir do Código Civil de 2002, a igualdade dos direitos, e já deveria ter sido assim há muito tempo. Alguém está dizendo que travou o vídeo? Travou para vocês? Não, para mim não travou, tá? Para mim tá ok. Tá ok, então vamos lá. Tá, vamos nos informando aí. E aí vejam só, então nós precisamos olhar para esse processo, e aí nós temos aqui, ainda na Constituição Federal, aí vocês podem, né, dar uma olhada nisso depois, o artigo 26 da Constituição Federal, no parágrafo 8º, ele diz o seguinte, ele diz assim, o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. E vejam que interessante, é tão interessante que, a Cirlei diz que a casa é da família, todos devem cuidar. Isso mesmo, Cirlei, função protetiva. E aí, o artigo 26, ele antecede, o artigo 26, ele já traz um pressuposto para nós aqui do artigo 227. O 226, ele traz, por quê? Porque o artigo 227, né, quem é mais vivido, para não dizer, né, quem é mais vivido, participou daquele processo da redemocratização em que foram angariadas muitas, milhões de assinaturas para constar isso dentro da Constituição Federal, e consta no artigo 227, é dever da família, é dever da sociedade, e é dever do Estado, que é poder público, para garantir à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E olha que interessante, a Constituição Federal de 88, o artigo 227, depois ela vem no artigo 4º do ECA, que vai dizer justamente o quê? Ele vai dizer é a mesma coisa, ele acrescenta a sociedade né, e comunidade em geral, mas ele diz que, primeiro de tudo, a responsabilidade é da família. E aí, por isso, que, né, quando a Maria Cristina me chama para falar da função protetiva da família, eu falei, isso é super importante. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos de nós, temos esquecidos de viver o que está por aqui. Porque às vezes, e aí eu tenho dito muito isso, e aí a gente, quando fala da função protetiva, vocês pais também nos acompanham, a responsabilidade também é de vocês, porque tem muitos pais, claro que isso não acontece nas escolas em que vocês trabalham, mas muitos pais transferem para as escolas a responsabilidade da educação de seus filhos. Vejam só, é como se terceirizasse a responsabilidade. Manda para a escola, e aí se acontece alguma coisa na escola, acontece alguma coisa no colégio, ou num projeto social, onde essa criança, esse adolescente está, aí chamam o pai para, né, para uma conversa, uma reunião, aí alguns pais dizem assim,
Ah, mas eu mandei na escola para educar. Aí nós pegamos aquela frase célebre, né? Escola, ela não educa, não educa filho de ninguém. A escola, ela ensina. Ela ensina o português, ela ensina a matemática, ela ensina a geografia, ela ensina todas as questões relacionadas aos direitos de cidadania. Ela vai seguindo, mas não assume o papel que é da família. Então, ela não assume o papel que é da família. E veja, a Cirleia traz uma questão importante. É isso mesmo, Cirleia. Primeiro, na Constituição, vem a família. Depois, o Estado, que é o poder público, a comunidade e o poder público. Então, vejam, nós não podemos transferir para a escola o papel de proteção e de proteger que é da família. Então, o pai e a mãe, eles precisam assumir esse papel, né, esse papel protetivo, né, de que realmente eles têm que cuidar dos seus pupilos, dos seus filhos, porque vejam só, é uma questão bem importante, né? Eu sei que pode ser assim meio até pesado, mas não é muito pesado não. Mas eu sempre digo, nós todos, nós não somos obrigados a ter filhos. Nós optamos em ter ou não ter filho, não é assim? Nós optamos. Agora, a partir do momento em que eu faça opção em ter um filho, eu tenho que arcar com todas as consequências da função protetiva e do cuidado. E vejam só, e é uma questão importante, porque eu vejo que a Marisa, ela é secretária de assistência social em São Jerônimo da Serra. É uma assistente social. Um grande abraço também, Marisa. E a Marisa disse aqui, vivi algumas experiências onde mães chegavam para mim e diziam, Dona Marisa, eu vou entregar esse menino para o juiz porque eu não aguento mais. Para o juiz ou para o conselho tutelar, né? Isso, para o juiz e para o conselho tutelar. Como se a responsabilidade não fosse deles, não é? E o interessante que eles chegam para entregar, entre aspas, dizer que vão entregar o filho, quando a coisa já estourou de vez, né? Se tivessem feito e fazendo a função protetiva aquilo pelo qual eles deveriam fazer, não precisaria chegar nesse processo. E aí a gente coloca aqui, então, vamos lá, os filhos, e daí a gente olha para esse processo dessa Constituição Federal, a gente olha, a Cileia diz que porque as famílias sempre culpabilizam os órgãos e não a sua função. Por isso é bem bacana, Cileia, isso que você está trazendo, porque essa iniciativa, inclusive, né, a Maria Cristina, que é da Secretaria de Educação de Almirante Tamandaré, essa iniciativa que eles tiveram é justamente isso. Por quê? Porque hoje nós estamos aqui ao vivo, porque quem está podendo acompanhar está acompanhando ao vivo, quem não está podendo acompanhar, depois vai ser encaminhado para as famílias, para que essas famílias também possam assistir esse momento, possam fazer uma reflexão com esse momento junto com os educadores, né, os professores do município. Por quê? Porque nós precisamos trazer isso à tona. E quando a gente vai falar depois um pouco desse tempo de pandemia, né, isso está muito mais complicado, porque os filhos estão passando muito mais tempo nas suas casas. Isso pode acentuar. Então, isso é bem importante. Mas vamos, isso é bacana, vamos interagindo e vamos seguindo lá. E vejam só, quando a gente fala ainda dos direitos da criança e do adolescente, a gente tem a Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos, que trata esse processo. Todos os direitos, eles são para todos, né? Então, todos é para todos, sem dúvida, né? A maior expressão disso foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a gente precisa olhar para esse processo, né, de como que isso se dá na nossa vida, no dia a dia, e todas as questões que estão relacionadas a ele. E vejam só que nós precisamos trabalhar nesse processo da garantia, com essas famílias, nós precisamos ter uma proteção total. Por exemplo, a gente tem hoje também a lei, né, que eu falo assim que ela é uma lei ainda nova, né, porque a gente está no ano de 2020, que é a lei número 13.146 de 2015, que trata da questão da inclusão da pessoa com deficiência, que é um processo que nós também precisamos falar. Por quê? Porque a lei, ela é muito clara. Ela é muito clara também quando ela diz no seu artigo 6º que a pessoa com deficiência, ela será protegida e a pessoa com deficiência, ela tem o direito, né? Ela tem o direito aqui na sua capacidade civil de exercer o direito à família, à convivência familiar e comunitária. Ela tem o direito
de casar, constituir união estável. E tem uma série de questões que estão colocadas e que a gente precisa trazer isso para a discussão também quando a gente fala da função protetiva da família. Porque muitas vezes as pessoas com deficiência, ela acaba sendo excluída do rol das outras pessoas. E isso a gente vê muito claro, né, quando você tem a lei de acessibilidade, né, a gente tem uma lei de acessibilidade. Aí, se eu perguntar para todos vocês que nos acompanham, né, as dezenas de pessoas que nos acompanham neste momento, todos os equipamentos públicos das cidades em que nós moramos, elas garantem a acessibilidade às pessoas? Exatamente. Uhum. Os prédios públicos. Os prédios públicos. Eu estive numa cidade que as pessoas falaram assim, não tem como, eu dizia assim, encaminhe essa família ao Ministério Público para que eles possam verificar isso. Aí me disseram assim, mas professor, não vai ter como ela entrar lá. Se o senhor vê a escada, tem uma escadaria, não tem acessibilidade, essa senhora não vai conseguir chegar. E aí a gente começa a pensar, então, assim, de que lei, de que processo, de que função protetiva. E aí a gente pensar, uma família que tem também uma criança, uma adolescente com deficiência, uma pessoa com deficiência, será que é fácil garantir essa função protetiva dentro dessa família? Dentro deste lar, né, onde que eles estão? E aí a gente começa, então, vamos pensar como que a gente vai trabalhando. Maria Cristina, você vai lendo aí e vai interagindo comigo, que às vezes eu não consigo ler muita coisa que a galera tá mandando e eu tô tocando barco, talvez é alguma coisa que é para falar na hora. Então você vai lendo e vai me posicionando. Tá certo, então. Tá bom? Aí vejam só. E aí a gente tem aqui, então, vários instrumentos, né, internacionais que o Brasil ele ratifica, né, como a Convenção Internacional dos Direitos Humanos, né, para poder acontecer no nosso país. E aí a gente tem, então, que garantir um direito à criança e ao adolescente, essa função protetiva que essa família tem que cuidar, que essa família tem que zelar. E aí agora a gente está passando por um processo. Claro que a gente não vai penalizar a família por conta disso, mas a gente vai tentar trabalhar num processo com ela de construção, que nesse processo de pandemia, hoje nós temos, então, as atividades, elas são online, né, em algumas regiões, ou então é encaminhado para as atividades para essas famílias realizarem, e essas famílias verificam se essa criança está fazendo ou não. E aí, em não fazendo atividade, às vezes acaba chegando até para o Conselho Tutelar. Não é assim que está acontecendo? Né? E chega lá para o Conselho Tutelar. E aí, é uma questão que, né, os professores que estão nos acompanhando, eu acredito que vocês nunca foram tão valorizados, mas tão valorizados em toda a história do Brasil como nesse período de pandemia. Porque os pais, né, as mães, os responsáveis, eles não estão mais aguentando. Né? Eu não sei se vocês conversam com muitos pais ou mães, eles falam assim, mas essa tem que voltar logo, né? Tem que voltar logo. E aí vejam, e aí a gente precisa. E eu vejo que a Roberta falou aqui que ela trabalha num lugar que não tem espaço de acesso para o idoso. E aí os espaços públicos, como a Maria Cristina falou, como a Roberta está dizendo, não é adequado para a pessoa idosa. Aí nós vamos na casa de uma pessoa, com deficiência, nós vamos na casa de uma pessoa, aí nós verificamos que elas não têm acessibilidade na casa dela, que não tem a porta, não tem e aí a gente acaba querendo fazer alguma coisa com ela ali, dizendo que, né, mas espera lá, mas se nem os prédios públicos todos estão adequados, né, estão todos prontos para a questão da acessibilidade. E eu vi também, a Luciane colocou, a família e a escola devem trabalhar juntos. Isso mesmo, Luciane, você falou. Inclusive, a família, ela deve participar do projeto político-pedagógico, né? O PPP, que é o projeto político-pedagógico, a construção do projeto político-pedagógico das escolas, ele deve ser construído com as famílias. Por quê? Quando as famílias fazem parte do processo, elas conseguem aderir. Se elas não fazem parte do processo, dificilmente elas vão aderir. Porque muitas vezes, claro que isso não acontece na cidade de vocês que nos acompanham, acontece na cidade de quem não está nos acompanhando. As coisas vêm de cima para baixo. Compreende? Então, assim, vem e cumpra-se.
né? E as pessoas têm que cumprir. E aí a gente começa a pensar assim, mas por que assim? E aí a gente fala assim, mas eles não estão cumprindo. Eles não estão cumprindo porque não participaram do processo. Porque quando nós participamos do processo, isso fica muito mais fácil. E isso que você falou tem total real, e é isso mesmo, tá? A escola, a família tem que trabalhar isso junto. Vamos lá. Quando a gente vai seguindo esse processo, então, de como nós temos que olhar, e aí uma coisa que eu trago para a gente pensar nessa função protetiva, porque muito se fala que a gente tem que proteger. E aí vocês podem talvez me perguntar assim, Wilson, o que você me diz do aumento da violência contra mulheres e meninas, né, a violência contra a mulher nesse período de pandemia, e violência contra criança e adolescente na questão de abuso e ou exploração sexual que está acontecendo nesse período? Porque nós tivemos um aumento, né, tivemos um aumento significativo também nesse processo. E aí eu volto para aquela questão que a gente estava dizendo anteriormente. É preciso aqui, a gente, da norma da questão da realidade, existe uma grande distância, né, aqueles que estão na lei e aquilo que ocorre. A Glória diz assim, os pais são convidados a participar, mas poucos aceitam. Eu super compreendo, Glória, o que você está me dizendo, porque nós precisamos entender a dinâmica dessa família também. Porque culturalmente no nosso país, nós tivemos uma cultura de não participação, né? As pessoas não participavam. A cultura do Brasil é uma cultura de não participação. Nós estamos num Estado democrático de direito, com a Constituição Federal de 88, com o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, e aí, bem rapidinho, só para vocês entenderem como a gente, eu faço meia-culpa tudo isso, porque criança e adolescente, e a Maria Cristina, que também milita na área da criança e do adolescente, criança e adolescente começaram a participar das conferências municipais dos direitos da criança e adolescente no ano de 2009, na 8ª conferência. Ou seja, nós tivemos 7 conferências que nós não tivemos a participação de crianças e adolescentes. E o Estatuto da Criança e Adolescente, ele já diz protagonismo infanto-juvenil. Só que até então, as crianças e adolescentes não eram convocadas a participar como delegadas. Elas iam fazer a apresentação na abertura das conferências e iam embora. E aí ficavam quem na conferência? Adultos discutindo com cabeça de adulto a política para a criança e para o adolescente. Então nós temos uma cultura de não participação. Agora as pessoas começaram a participar mais. Por quê? Porque se nós não participarmos, né, se as pessoas não participarem, o que vai acontecer? Alguém vai fazer por mim. Né? Por exemplo, se eu tenho que ir num lugar que a minha fala, o meu espaço de fala é importante, que o meu voto é importante, se eu deixo de participar, quem foi decidiu por mim. E aí que está uma questão. Então nós temos que trazer essa participação e fazer com que essas famílias entendam que dentro da função protetiva, a participação nos espaços em que os seus filhos estão inseridos, ela faz parte. Porque tem gente que pensa que a função protetiva é só cuidar em casa. Uhum. Né? Eu dou comida, dou roupa, isso, não falta nada. Essa é uma das ações da função protetiva, mas não é tudo. Então, vejam, né? Vocês chamam os pais para uma reunião, o pai ou a mãe, ou o responsável, não participa, ele está deixando de cumprir com a sua função protetiva do seu filho, da sua filha, ou de quem ele está responsável. Porque ele tem que participar. Até porque não está acompanhando a vida escolar do filho. Né? Até por conta disso, né? Até o estatuto é bem claro, né? Dessa responsabilidade, quando ela não acontece, do abandono intelectual. Né? Então, isso é muito claro. Porque daí a gente já tem aí uma questão que a gente coloca, que ao invés de proteger, a família é uma agente violadora do direito. Né? Ao invés, então, de trabalhar no processo de proteção dessa criança e desse adolescente, ela acaba violando o direito dessa criança e desse adolescente. Então, nós precisamos olhar assim, olha, pai, mãe, e para falar com uma família, e vocês, né, famílias que estão nos acompanhando, nós estamos falando de uma linguagem muito acessível, né, para que chegue de fato até vocês, para que vocês possam assumir esse papel de função protetiva dos seus filhos e de suas filhas, né, das crianças, adolescentes que estão sob a responsabilidade de vocês. Por quê? Porque nós precisamos tomar cuidado com isso, porque as famílias, elas precisam tomar e quando eu falo de família, volto a dizer aquilo que a gente dizia no início,
É a família, todos os conceitos e compreensões que nós temos de família. Tá? Não é aquela família nuclear, papai e mamãe só, não, é só esses dois. Então a gente precisa trabalhar nesse processo de como que nós olhamos isso daqui. E vejam só que a gente tem ainda no Brasil, no que tange a questão da função protetiva das famílias, a gente tem ainda uma realidade aqui no Brasil que ela mostra como os direitos das famílias, e quando a gente fala dos direitos protetivos da família, ainda não se efetivaram. Ainda não se efetivaram na sua totalidade. Por quê? Porque no Brasil existe ainda uma desigualdade muito grande. Tem milhões de crianças invisíveis e excluídas. Vejam, se nós olharmos nas escolas, agora nesse período de pandemia, né, antes da pandemia, por exemplo, quantas crianças e adolescentes, vocês que são professores, que estão todos os dias nas escolas, vocês sabem dizer isso muito, muito mais propriedade do que eu. Mas quantas crianças e ou adolescentes vão para a escola por conta da merenda escolar? Uhum. Né? Quantos? Exatamente. E aí, quantos? Muito. E aí nós queremos que eles tenham um desempenho muito bom na aula, né? Eles têm que aprender. Mas só que ninguém aprende com o estômago vazio. Uhum. Né? Ninguém vai conseguir aprender com o estômago vazio. Então nós precisamos olhar para esse processo, e aí como que a gente então trabalha, né, o fortalecer, eu vi que alguém até colocou, como fortalecer o vínculo dos pais e dos filhos na participação dos projetos. E isso é muito importante, por quê? Porque a desigualdade começa já, e a gente já tem que romper esse processo de desigualdade dentro das casas. Porque quando coloca assim, a menina lava a louça, o menino lava o carro, para quem tem carro, né? Ou a menina faz isso, o menino faz aquilo. Ou então, e aí a gente precisa assim, a menina usa isso, o menino usa aquilo. Aí você começa, dentro desse processo, que nós precisamos olhar de como que a gente pode melhorar isso. E vejam, existe no Brasil, quando a gente fala dessa invisibilidade, e crianças pobres, elas ficam muito mais na invisibilidade. Uhum. Né? E tanto que, quando nós vamos olhar dados estatísticos da violência contra criança e adolescente, uma das coisas que chama atenção é que pessoas que têm uma renda menor, parece que o número é mais acentuado ali. Não é que o número é mais acentuado ali, é que ali aparece mais. Né? Não aparece em outros recortes, mas aparece ali. Então nós precisamos olhar aqui para uma questão direcionando, pensando assim, e o direito fundamental da criança e do adolescente, então a convivência familiar e comunitária, que eu vi que alguém colocou ali, fortalecer o vínculo entre pais. Até parece que a gente está combinado a minha fala aqui, mas não, né? Mas vejam só, como que a gente fortalece então dentro dessa função protetiva o vínculo familiar? Né? Como que a gente consegue fortalecer esse vínculo familiar que tanto a gente olha no Estatuto da Criança e do Adolescente, que também está ali, a gente tem um Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária no Brasil, né, de estratégias, de pactos, de como nós podemos melhorar nessa pactuação com essa família. Isso, inclusive, está na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, né? O trabalho do CRAS e do CREA está voltado para fortalecimento de vínculos, mas aí a gente fica pensando, sabe, Wilson, assim, né? Vamos pensar que todos aqueles direitos que estão elencados lá no artigo 227 da Constituição, né? Todos os direitos, né, que a criança e adolescente tem, que aqueles responder todos aqueles que vão garantir, na verdade, inclusive a função protetiva de uma forma mais coesa, mais robusta, no sentido realmente de garantir esses direitos, né? Responder a todas aquelas demandas que estão ali previstas. E aí quando a gente, e bem isso que a Maria Cristina traz, porque vejam só, nós precisamos, né, quando a gente fala dessa questão assim de olhar para essa questão protetiva, dessa convivência familiar e comunitária, nós temos os nossos municípios também, os planos decenais municipais dos direitos humanos das crianças e adolescentes. Então, dentro deste plano municipal decenal dos direitos da criança e do adolescente, nós temos também o que compete dentro dessa questão, né, quando a gente coloca dessa
função protetiva dessa família. E vejam uma questão que a gente precisa estar bem alertados, né? Quando a gente precisa, então, pensar como que nós fortalecemos o vínculo dessa família, né? Como que eu posso trabalhar a função protetiva dela? Aí eu vi que alguém colocou ali que na escola, né, nós somos muitas vezes o porto seguro. Às vezes, a criança, ela não recebe um elogio do seu pai. Ela não recebe um elogio da sua mãe. E muita gente ainda diz que elogiar estraga. Isso é uma balela, isso é mentira. Elogiar não estraga, elogiar só faz bem. Faz bem para qualquer pessoa receber um elogio. E aí vejam, então os pais e mães precisam trabalhar isso em casa. O filho está fazendo uma atividade escolar, não ficou do jeito que o pai queria. Aí o pai já coloca que ficou horrível. Ao invés de dizer assim, né? O pai olhar para a atividade, nossa, ficou muito bom, mas eu acredito que você pode melhorar cada vez mais. Dar palavras de incentivo, fazer reforço positivo para essa criança. Agora, vejam só, por um outro lado, os filhos, eles também se espelham muito nos seus pais. Eles olham muito nessa função protetiva do pai e da mãe, do responsável com quem ele mora, e ele acaba reproduzindo alguns comportamentos em alguns determinados momentos. Como, por exemplo, o pai e a mãe, ele diz assim, filho, não pode mentir. Mentir não pode. Tem que contar a verdade. Então, o filho vai entender que tem que contar a verdade. E, de repente, o telefone da casa ou o telefone celular, alguma coisa toca, não é? E aí o filho, aí a mãe olha assim, fala, ah, deve ser alguém que eu não quero falar, ou deve ser não sei o quê. Atende e fala que a mãe não está. Não é assim? É verdade. Uhum. Aí o filho atende e fala, quer falar com quem? A mãe? Ah, a mãe não está, a mãe saiu, só que a mãe está ali do lado. E aí o que ocorre? A mãe ou o pai ou o responsável ensinou para esse filho que mentir é saudável. Que mentir pode. Pode. Uhum. Que mentir pode. Então, assim, não pode ensinar a mentir. Né? Se não quer atender o telefone, fala para o filho assim, atende e fala que a mãe não quer falar. Que é menos danoso para a vida da criança e do adolescente do que esse processo mentiroso. Né? Então aí a gente precisa olhar para isso daqui, como que a gente pode melhorar essa função protetiva aqui. E quando a gente fala... Pode falar. São pequenas atitudes do dia a dia, aquelas coisas bem simples da rotina da família. Isso faz uma grande diferença na educação e na função protetiva também. Né? Sim, até porque isso também é construir cidadania, né, Wilson? E essa questão, e isso é o proteger. Né? Alguém disse ensinar pelo exemplo, perfeito, isso, porque isso também está dentro do proteger e da função protetiva, porque muitas crianças, eles chegam na escola e eles começam a fazer algumas né, mostrar algumas coisas, aí a gente vai, mas onde você aprendeu isso? O que aconteceu? Eu vi meu pai fazendo, ouvi minha mãe, não é? Tantas histórias que nós acompanhamos, né? Maria Cristina, como psicóloga, deve atender muito também nesse sentido, de pessoas que hoje se tornaram agressivas e se tornaram muito agressivas porque viram lá atrás que dentro das suas casas, nas suas famílias, aconteceu muito processos agressivos. Então, nós precisamos, dentro dessa função protetiva, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos adolescentes, cuidar daqueles pelos quais nós estamos responsáveis deles. Inclusive, sabe, Wilson, eu tenho um exemplo, assim, que eu acompanhei há muitos anos atrás, né? Eu conheci a família quando esse menino era criança, né? Acompanhei, e depois já na adolescência. E a mãe, era naquela época, né? Talvez muitos aqui não lembrem disso, mas tinha uma época que os preços, né, nos grandes mercados, eles eram colocados lá no produto. E essa mãe, o que ela fazia na frente do filho dela? Ela trocava os preços para pagar mais barato. E era uma família que não tinha problemas financeiros, pelo contrário, eles tinham muitos bens, né? Mas ela fazia isso na frente do filho. O que aconteceu quando ele chegou na adolescência? Ele pegava o carro do pai, né? E sem permissão, inclusive, né? Sem ter a carteira, e ele saía pela cidade para fazer furtos e fazer roubos, né? Então, mas o modelo inicial começou lá na infância, né? Então a gente tem assim vários modelos, né? Vários exemplos de coisas do cotidiano
né, e que isso dá uma grande diferença lá no final. E o importante é que, assim, que é desde pequeno, né, muitas vezes o que aparece para nós, é, assim, aquele adolescente que tem uma grande dificuldade em se ater às normas, às regras, às leis, não quer ir para a escola, né? E em casa realmente não tem um vínculo positivo com a família, nem com o pai, nem com a mãe, nem com outro cuidador. E daí vem as equipes, né, da rede de proteção, todas as equipes junto, tentando fazer esse resgate do vínculo que, na verdade, está frágil não ali na adolescência, mas de uma vida toda, né? Sim, De uma vida inteira. e tem essa questão importante que nós precisamos trabalhar junto com as famílias, que quando a gente fala da função protetiva, a gente tem que trazer isso muito claro, que são os papéis familiares. Né? Existem papéis familiares, né? E dentro desses papéis familiares, nós precisamos entender o que uma criança já pode fazer. Porque uma criança, porque tem pais que às vezes deixa a criança fazer o que ela quer, da forma que ela quer, como ela quer, sem colocar limites, e os limites eles são necessários, né? Todos nós precisamos termos os nossos limites, todo humano precisa ter o seu processo. Eu costumo dizer, né, eu venho da cidade de Maringá, e ali do lado de Maringá tem uma cidade que chama Marialva, não sei se todo mundo conhece, que é a capital da uva fina. Então, né, plantios de uva, e eu uso sim por quê? Porque para dar uva, né, quem já viu um parreiral de uva, tem que podar, porque se o parreiral, né, a planta não é podada, ela não dá bons frutos, ela precisa ser podada. Então, eu sempre uso a seguinte frase: somente a poda justifica os seus frutos. Então, a poda nada mais é do que são os limites. Nós precisamos ter limites. Todos precisamos para crescermos saudáveis. Então, pai, está com seu filho, está com a criança brincando, né? Hoje, uma coisa importante, né, Maria Cristina, que a gente tem que pensar, vejam que é uma questão que está muito pegando, que tem muitos pais hoje, eu não sei se na cidade de vocês isso acontece, eu espero que não, mas muitas famílias utilizam isso daqui para as crianças. É a primeira coisa, Santa Galinha Pintadinha. Dá lá para a criança ficar assistindo, não é assim? E há estudos que dizem que uma criança pode olhar para a tela de um celular, por conta, né, da luz, a partir dos 2 anos de idade. E a criança mal nasce, já taca ali um celular na mão, né? Para ela, que eu preciso limpar a casa, deixa ela vendo videozinhos. Então, isso não é legal, né? Isso os pais precisam trabalhar nesse processo de diálogo. Estava brincando com o filho. Quantos pais hoje brincam com seus filhos nas suas casas? Né? Quantos pais brincam com seus filhos nas suas casas? Às vezes ele chega e fala, o pai está cansado, trabalhou o dia inteiro. Mas a criança, ela precisa de cuidado, ela quer brincar. Ela quer brincar. E o brincar para ela é saudável. Isso, e até porque o brincar, né, a gente já fez até uma live sobre isso, o brincar tem toda uma organização até da estruturação do psiquismo da criança. O mundo da criança é o lúdico, é assim que ela, inclusive assim, é assim que ela tem o seu lazer, que ela constrói o seu mundo, é assim que ela manifesta os seus conflitos, né, até aqueles mais inconscientes, e é através do brinquedo que ela elabora as estruturas importantíssimas para o desenvolvimento dela. E o tablet, outra mídia dessa natureza, ele vem, na verdade, podar isso, ele não traz esse recurso, né, dessa relação que a criança estabelece com o mundo. Não. E, inclusive, pelo contrário, né, vamos pensar nas crianças maiores que têm acesso à internet, né, que a família acha que ela não está fora de casa, né? A criança está aqui e eu estou vendo, mas você não sabe com quem que a criança está jogando, se realmente do outro lado é uma criança da idade dela ou é um adulto com uma outra intenção realmente de violência, inclusive, hoje nós temos outras modalidades de violência sexual, que é o sex extortion, né, que fazem a extorsão sexual sem nunca ter encostado na criança, né, que é um tipo de violência que traz muitos danos à saúde da criança em termos de saúde mental, né, e então
todas as pequenas coisas é que vão somando, né? E, na verdade, a família também vai ter que se adequando às Sim, novas realidades, porque sim. a minha infância, por exemplo, não tinha celular, eu tinha que me haver com outras coisas que tinham na época, né? Uhum. Inventar brinquedos, inventar, né, brincadeiras, né? Hoje não, hoje essa realidade, a família vai ter que se adequando também a essas novas realidades. E é importante quando a gente fala dessa função protetiva da família, que é uma coisa que está faltando muito dentro dessa questão, quando a gente fala dessa função protetiva das famílias, que é a questão da comunicação e do respeito. Porque as pessoas precisam se comunicar, né? Elas precisam conquistar o seu espaço, porque a pessoa ela precisa entender onde ela está, como, por exemplo, o processo de crescimento dos filhos. Quando é que um filho pode fazer tal coisa? Né? E Uhum. aí, quando eu falo dos papéis familiares, é que em muitos lugares, em muitas casas, os papéis familiares eles se inverteram. Né? Os papéis familiares se inverteram. Então, os filhos mandam e os pais obedecem. Então, os filhos acabam fazendo uma série de coisas, né? Os filhos acabam não respeitando os seus pais, aí os filhos acabam não respeitando, porque os filhos pensam que eles podem mandar em tudo e fazer tudo, e aí nós precisamos olhar como que eu protejo. E aí vem uma outra questão aqui, quando a gente fala da função protetiva, que a gente está falando da escola, da criança, do adolescente, mas tem a função protetiva também, como a gente falou, da pessoa com deficiência, e tem a questão de uma função protetiva com os nossos idosos também. Uhum, Por quê? certo. Uhum. Porque é uma questão muito importante, porque muitos idosos hoje eles estão colocados para escanteio. É como se tudo que ele fez em vida não valesse mais nada. Então, calma, pera, né? A gente precisa entender, pera, como que são os nossos idosos? Até tem um provérbio que diz que quando a gente perde um idoso, nós perdemos, na verdade, uma enciclopédia. Porque são pessoas extremamente dotadas de uma grande sabedoria. E aí a gente precisa pensar também como que está a relação, porque tem algumas residências que temos 3 gerações, né? Nós temos às vezes até mais, temos até 4 gerações, e como que está a função protetiva com todas essas gerações dentro desta casa? Né? Como que está esse processo, como a gente pode pensar nesse processo de proteger aqueles que estão conosco? E aí a gente precisa então olhar como que nós podemos então efetivar plenamente os nossos direitos, né? E dentro dessa questão, dessa função protetiva dessas famílias, né? Como que você pai, como que você mãe, e muitos de nós, né? Eu digo muitos de nós que estão nos acompanhando, podem ser pai, podem ser mãe, eu não, eu sou só tio mesmo, né? Mas então eu tenho o meu papel aí de proteção, mas enquanto tio, mas quem é pai, quem é mãe, que também que nos acompanha, sabe muito bem, né, como funciona, né, sabe muito bem como funciona. Ó, eu tô vendo aqui, olha, Maria Cristina, vou ter que mandar um abraço para minha prima, Claudirene, ela é lá Tá, de São Paulo, tá, tem uma pode escola, mandar. tem uma escola infantil lá, ó, ela disse que vai ajudar muito essa discussão com os alunos, ela disse que divulgou até para o grupo de mães da escola, olha que bacana. Vejam só, e a gente precisa entender de como os pais, como a família, pode trazer e trabalhar os relacionamentos saudáveis dentro da função protetiva. Né? Então, veja, a gente precisa trabalhar muito com isso, porque hoje a gente tem uma questão assim, tudo é permitido. A gente não está vivendo uma onda assim. Uhum, Mas isso é muito comum. Aí eu tenho a seguinte reflexão: é comum, mas não é normal. uhum. Porque entre o comum e o normal existe uma diferença. Uma Pode distância. ser uma distância grande, porque pode ser comum porque todo mundo está fazendo, mas quem diz que o que todo mundo está fazendo é o certo? Uhum. Né? Então, por isso que daí eu preciso ter esse arcabouço teórico, metodológico, para que eu possa, então, tentar melhorar a minha função protetiva. E uma coisa que a gente sempre diz, a gente não acerta sempre, mas a gente vai minimizar os nossos erros. Então a gente começa a pensar nesse processo de como que nós trabalhamos nesse processo dentro dessa função protetiva com as nossas famílias. Né? Então como que nós
trabalhemos essa função protetiva e para que nós possamos ter famílias mais saudáveis. É isso que nós queremos. Né? Nós queremos famílias mais saudáveis, nós queremos que as crianças, que os adolescentes, que os nossos idosos que estão vivenciando das nossas cidades sejam mais saudáveis. E aí vejam só, e a gente tem um agravamento agora, né? Então isso é notório para todo mundo, porque com o coronavírus Covid-19, as coisas ficaram um pouco mais complicadas. As relações familiares ficaram mais complicadas, e aí que entra uma questão protetiva muito maior. Por exemplo, eu vou usar aqui, quando diz assim, procure ficar em casa, se for sair para trabalhar, use todas as orientações das organizações de saúde, vigilância sanitária, as organizações sanitárias, álcool em gel, lavar a mão, não tocar aqui, não tocar lá, manter o distanciamento. Isso, quando nós falamos de família, é também uma função protetiva com a nossa família. Uhum. Por quê? Porque, por exemplo, eu moro com a minha mãe é uma idosa, minha mãe tem 73 anos, então se eu não me cuido, eu saio para fora, para a rua, eu posso talvez não ter complicações com a Covid-19, né, por ser mais novo, minha mãe tem as suas comorbidades e tudo mais. Então vejam só, eu não pegar, né, numa intensidade, mas posso transmitir para uma outra pessoa. E uma outra questão, quando a gente fala de o pessoal de Campo Magro está acompanhando também, os vizinhos aí, a Maria Cristina Urbano de Campo Magro, ele é conselheiro tutelar lá, olha que bacana. E vejam só, vejam uma coisa que a gente teve um movimento no Brasil que é perigoso. Por exemplo, pais e mães que não estavam levando seus filhos para tomar vacina. Sim. Uhum. Gente, isso é uma violência absurda com as crianças e adolescentes. Por quê? Porque cuidar da saúde das crianças e adolescentes, vocês viram aqui, quando na Constituição Federal, o artigo 227, e depois o artigo 4º do ECA, quando diz que tem que cuidar da saúde, da alimentação, da educação, do lazer. Isso tudo é função protetiva, porque se eu deixo de fazer isso daqui, eu acabo não trabalhando a função protetiva. E aí, então, vejam, a gente tem um levante de questões que pais e mães precisam cuidar das nossas crianças e não terceirizar a responsabilidade para as escolas, para as ONGs, para as outras políticas públicas. Não dá para terceirizar, tem que assumir a responsabilidade. Eu sei que, para muitos, talvez, ouvindo, né, o nosso debate hoje, a nossa conversa, às vezes pode falar assim, nossa, mas como que eu vou mudar isso tudo de uma hora para outra? Vai mudando aos poucos, né? Vai mudando aos poucos, porque pequenas mudanças são importantes também, porque tem gente que pensa que tem que mudar tudo, né? Não, a gente vai mudando aos poucos, a gente vai mudando, né? Aos poucos a gente vai mudando. Olha, um abraço para Renata, que é secretária de assistência lá de Pomerode, Santa Catarina, nos acompanhando, olha que bacana. E vejam, então pequenas mudanças, não é assim, Maria Cristina? Porque Maria Cristina, não é pequenas mudanças? Com pequenas mudanças, nós vamos fazer grandes mudanças, mas para ter uma grande tem que começar. Isso, né? E principalmente... E isso, e principalmente quando essas pequenas mudanças acontecem na primeira infância. Né? Eu acho que a gente tem uma grande possibilidade depois, né, desses vínculos familiares, do exercício da função protetiva da família estar mais fortalecida no futuro. Quando a criança está lá no dia a dia, né, ainda pequena, e se a gente trabalha com essa família desde aquele momento, com certeza isso terá bons frutos para o desenvolvimento depois na adolescência, no momento mais jovem, né, que a pessoa vai apresentar alguns conflitos que são naturais daquele período. Mas o interessante também, né, Wilson, é que cada etapa do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, eles têm demandas distintas para a família, né? A família irá proteger os seus filhos de forma muito distinta em cada período desse. Né? Porque as necessidades vão se apresentando. Então, se uma criança pequena, né,
lá do início tem uma demanda específica, como a vacinação, né, como levar para a escola todo dia, né, manter um contato via agenda com a escola, para acompanhar efetivamente, ou comparecer na escola, né, para acompanhar efetivamente esse processo de escolarização do filho. Todas essas pequenas situações da infância, se elas forem acompanhadas no decorrer, né, lá da segunda infância, terceira infância, pré-adolescência e depois adolescência, esse vínculo com a família, né, entre os familiares, esse vínculo com o menino ou com a menina, com certeza será muito mais fortalecido. E a mesma coisa, né, vamos pensar assim na questão adulta. Muitas vezes o pai ou a mãe, quando tem um idoso em casa, né, e trata mal esse idoso, e o filho está ali observando como é que o pai, como é que a mãe lidam com esse idoso, é assim que esse filho pode agir com ele quando ele for idoso, né? Porque as relações, elas é exatamente isso que você falou, do modelo. Né? Então, aquele ditado antigo que dizia assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Isso não existe, na verdade nunca existiu, né? Porque os filhos obedeciam porque tinham medo de apanhar e não tinham respeito, na verdade, Respeito. né? E vejam, e é o que eu acabei vendo aqui, a Gislaine aqui, a Gislaine de Palmas, Tocantins. Ela falou assim, ó, exatamente, cada instituição assumindo seu papel. A família, o Estado e a comunidade. Então, todos precisamos. E a Thaís, ela disse assim, achei interessante a fala da Thaís, que a Thaís colocou assim, as famílias precisam compreender que o papel vai além de prover alimentação, mas tem também o cuidado, a atenção. Porque muitos pais não dão essa questão do afeto, que você acabou de falar, Maria Cristina, de que cada momento e outra, todos nós somos seres em processo de formação a vida inteira. E somos diferentes. Nós não somos iguais. Nós somos extremamente diferentes uns dos outros. E aí nós precisamos olhar, então, como que funciona nesse processo e como nós podemos, então, trabalhar para que possamos proteger as nossas crianças. Porque quando a gente fala de criança e adolescente, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala assim, que porque a criança e adolescente ela está num estágio peculiar de desenvolvimento, ela não tem maturidade ainda. Então, por isso que a gente fica muito batendo mais na criança e no adolescente, por esse motivo. Como ela está numa fase peculiar de desenvolvimento, ela precisa ser mais cuidada, ela precisa ser protegida, ela não tem, como nós adultos, condições de se autodefender. Então, é nesse processo. Então, cuidar, né, das nossas crianças e adolescentes é um dever nosso, é um dever, até porque as crianças e adolescentes, elas precisam entender, né, e nós precisamos entender muito isso, que ser protagonista hoje, criança e adolescente tem que ser protagonista. As crianças precisam também ser ouvidas dentro das suas casas, porque elas precisam dizer também o que elas pensam acerca de algumas coisas, porque tem muitos pais que as crianças ou adolescentes, eles vêm falar alguma coisa, o pai, não vou falar disso. Se o pai ou a mãe não fala, outra pessoa fala. E o que a outra pessoa fala nem sempre pode ser aquilo que realmente é. Então, a Dircilene diz, precisamos desconstruir muitas crenças. A Dircilene é lá de Colorado. Hoje o Brasil teve aqui nessa live. Então, assim, então é preciso desconstruir, né, para que nós possamos desconstruir preconceitos, estigmas, para construir crianças, adolescentes saudáveis. Consequentemente, adultos saudáveis. Eu creio que é isso que nós queremos e precisamos, né? É isso que nós queremos e precisamos. Ai, que beleza, Wilson. Nós já estamos com 1 hora de live e geralmente a gente conclui nesse tempo, até porque esse horário as pessoas já estão muito cansadas, né? Sim. Você teria, assim, isso que você falou agora é imprescindível realmente para as relações da família, mas você teria mais alguma questão que você deixar assim, eu não digo receita, né, porque a gente dá uma dica como se fosse receita, porque realmente quando se fala de questões familiares, cada família é única, com suas necessidades, né, com as suas especificidades, mas no geral,
teria alguma orientação maior, até nesse momento de Covid, né? Que a gente está enfrentando várias situações, muitos medos, muita ansiedade, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer até o final do ano, tanto no Brasil como no mundo, né? E as relações acabam até ficando, não só ficando, mas transparecendo quem ela realmente é, né? Então, quando você diz assim, que muitas das famílias não aguentam mais seus filhos, né? Querem que a escola volte logo para mandar os filhos, isso para mim serve como um termômetro para avaliar, inclusive, né, o lugar que esse filho ocupa na relação com seus familiares, né, no sentido de que, por que eu não aguento meu filho? Puxa, mas eu o tive, ele é o fruto de um amor ou não, mas ele é meu, né, eu que o tive, e por que não suporta? Então, eu acho que essas falas, quando elas vêm, servem de termômetro para a gente avaliar o tipo de vínculo que esse pai e essa mãe têm com seus filhos. Você não concorda? Concordo. E eu quero dizer assim, né, para indo para esses finalmente, mas antes de finalmente mandar um abraço para a Cirleia, lá de Leópolis, que interagiu com a gente também. Cirleia, um grande abraço. Dizer assim, uma questão central, né, que a gente trabalha muito com as famílias, que melhoram as relações, é o que eu estava dizendo antes, e só para isso a gente talvez precisa conversar muito, que é estabelecer um processo de comunicação. Os pais, as mães e os responsáveis precisam estabelecer uma comunicação com seus filhos, com as crianças, com os adolescentes, com quem eles são responsáveis. Porque as crianças e os adolescentes, eles precisam ser ouvidos também. Porque muitas coisas que eles fazem é justamente para chamar a nossa atenção de adultos. E quando nós sentamos e conversamos com uma criança, com um adolescente, é só essa proteção que ele deseja. É só ser ouvido, porque é muito triste quando nós sentamos com alguém para conversar, uma criança, um adolescente, e ele diz para a gente assim, eu queria que o meu pai, eu queria que a minha mãe me escutasse como o Senhor está me escutando. Se eles me escutassem, já seria metade do caminho andado. Então, os pais e mães precisam exercitar uma boa comunicação com seus filhos. O início de uma função protetiva mais adequada não é a única, né? Porque é um leque. É nós estabelecermos uma comunicação, mas uma comunicação saudável, né? Uma comunicação em que pais, filhos sentem, conversem, coloquem todas as questões, porque quando pais e filhos conversam desde pequenininho, a gente vê um processo muito grande, muito melhor lá na frente, porque tem muitos pais que não sentam, preferem ficar com a TV ligada do que conversando com seus filhos. Preferem ficar na frente de uma televisão, na frente de um celular, ao invés de conversar com seus filhos. Então, nós precisamos estabelecer um processo comunicativo. Comunicação é fundamental para que nós possamos, de fato, proteger. Porque não adianta nós só sabermos e conhecermos as leis, aquilo que eles devem. Porque muitas vezes a gente fica obrigando o pai e a mãe a fazer uma coisa, e muitas vezes o pai e a mãe talvez nem tenham. Talvez a nossa comunicação com os pais, as mães responsáveis, também tem que ser uma comunicação mais simples, mais acessível, que chegue até eles, para que eles possam entender o que de fato é cuidar, o que de fato é proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. É isso. Muito obrigada, Wilson, por você ter compartilhado os seus saberes com a gente, né? Obrigada a todos que nos acompanharam, todos os funcionários aqui da Secretaria de Saúde, de Educação, né? Porque hoje eu compartilhei também aqui o link com as outras secretarias também para poderem acompanhar. Boa noite, secretário, colegas da secretaria, das unidades escolares, né? E agradeço mais uma vez você por esse momento, assim, de muita partilha de saberes. Eu acho que a gente tem eu me vejo, muitas vezes, na obrigação, né, assim como a vida me presenteou, que eu pude passar por várias políticas, e eu fui adquirindo conhecimento, e fui estudando, e eu fui me melhorando, né, como inventei esse termo agora, né? Eu fui melhorando ao longo do tempo, né? E eu acho que a gente precisa, assim, levar a informação para as pessoas, para que elas olhem para dentro de si mesmas, olhem para dentro das suas casas,
né? E possam construir até um mundo melhor. A gente deseja isso para as pessoas, né? Que a gente possa viver num mundo melhor. Muito obrigada, Bom, Wilson. imagina à disposição. Um grande beijo para todos, um abraço, né, para você, Maria Cristina, para o secretário da Educação, né, para todos que acompanharam, né, todo mundo. Eu fui tentando ler alguns nomes aqui, mas eu mando um abraço para todo mundo que acompanhou. É sempre bom interagir e estou à disposição. Se alguém precisar falar comigo, né, pode entrar em contato aí pelas redes sociais e a gente vai trocando algumas ideias. Um grande abraço, Obrigada. gente. Tchau.